Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir os circuitos magnéticos com entreferro. O que é o entreferro, pessoal? O entreferro ele é uma parte bastante importante das máquinas elétricas rotativas, viu? E a existência dele é justificada pelo fato do rotor da nossa máquina, a parte móvel da nossa máquina, ela não pode ter contato, né, físico com a parte estática. Senão isso geraria um atrito, né, e até um desgaste dessas partes. Portanto, existe um espaço entre a parte móvel e a parte estática, que é preenchido por ar na prática, né? E esta região do nosso circuito magnético, da nossa máquina, é denominado entreferro. Então aqui a gente tem uma visão física aqui, né, de um motor de indução. Nós temos essa parte aqui que seria a parte do nosso rotor, a parte estática que é o estator, e aqui tem um espaço que é preenchido por ar, espaço esse que é denominado entreferro. Ele recebe este nome porque de um lado nós temos material ferromagnético e do outro nós também temos material ferromagnético. Entre esses dois materiais nós temos o entreferro constituído de ar. Tá? O entreferro, pessoal, ele também pode ser inserido propositalmente. Isso é muito utilizado em circuitos de indutores. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um núcleo de ferrite, onde a gente tem um entreferro, tá? Nesse núcleo. E a finalidade aqui, pessoal, é aumentar a linearidade do nosso indutor. Basicamente, quando nós temos um entreferro no circuito magnético, a gente vai ver que isso vai reduzir a dependência da indutância com a variação de permeabilidade do núcleo. Isso vai fazer com que a indutância ela não varie tanto com a corrente, que é uma característica importante de indutores aí para filtros. E como seria do ponto de vista da perspectiva de circuitos magnéticos a inserção do entreferro? Bem, aqui nós temos um dispositivo que tem uma bobina, né? Bobina essa com N espiras e percorrida por uma corrente I. A circulação dessa corrente aqui vai ocasionar a circulação de um fluxo magnético nesse circuito, que vai gerar aqui na direção horária, tá? E nós esperamos, pessoal, que existam duas relutâncias aqui no nosso circuito magnético. A gente tem uma primeira relutância que está associada ao material magnético do núcleo, mas agora a gente tem uma segunda relutância que está associada ao entreferro, que é constituído de ar. Então vamos tentar entender como seriam as grandezas, né, desse circuito elétrico aqui. A força magnetomotriz seria o produto do número de espiras pela corrente. O fluxo magnético só tem um caminho para ele circular, então isso tende a ser um circuito de uma única malha. E nós temos duas relutâncias que estão aqui conectadas em série. Tá? Então, se nós formos resolver esse circuito magnético, a conclusão que a gente vai chegar é que o fluxo magnético que teremos aqui que circula nesse circuito, ele será nada mais nada menos que N vezes I, número de espiras da corrente, força magnetomotriz, dividido pela soma das relutâncias. Relutância do entreferro e relutância do núcleo. Tá? Existe uma outra equação, tá, que pode ser empregada aqui, que é a lei de Ampère, viu, pessoal? Se a gente lembrar, né, a lei de Ampère, ela falava que HL, né, ele seria igual a NI. Né? Mas, na verdade, nós temos dois materiais diferentes. Tá? Então, é como se a gente tivesse um H do núcleo magnético e o comprimento do núcleo magnético, e um H no entreferro e o comprimento do entreferro. Então, a aplicação da lei de Ampère, ela resulta para a gente que a força magnetomotriz total ela é igual à intensidade de campo no núcleo vezes o comprimento do núcleo, mais a intensidade de campo no entreferro vezes o comprimento do entreferro. Tá? Essa relação aqui, ó, ela pode ser comparada com a lei de Kirchhoff, tá? Das tensões, ou lei das malhas, tá? Que falaria que a tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensão
em cima dos resistores do circuito. Nesse caso, a força magnetomotriz da fonte, que é a bobina, ele é igual à soma das quedas de força magnetomotriz em cada um dos materiais que a gente tem no circuito. Tá? Então, essa relação é uma relação bastante útil, guarde ela no seu coração. Tá? Aí basta lembrar, né, que a expressão das relutâncias, né, que estão aqui apresentadas, né, elas podem ser facilmente calculadas a partir da expressão comprimento dividido por permeabilidade, área. Então, essa seria a relutância do núcleo. E a relutância do entreferro, ela seria o comprimento do entreferro sobre a permeabilidade do material que constitui o entreferro, que é ar, e a permeabilidade do ar é muito próxima à permeabilidade do vácuo, de 0, vezes a área do entreferro. Então, todas essas expressões estão aqui representadas. Lei de Ohm aqui por circuitos magnéticos, aplicação da lei de Ampère, análoga à lei das malhas, e aqui o cálculo das relutâncias. Tá? Uma única sutileza, pessoal, que teremos aqui nesse cálculo desse circuito é a questão da área do entreferro. Por quê? Se a gente assumir que a área do entreferro é a própria área do núcleo, nós estamos assumindo que as linhas de campo aqui, elas são perfeitamente distribuídas no entreferro, da mesma forma que elas são distribuídas no núcleo. Tá? A gente também assume aqui, né, quando a gente utiliza o comprimento, tá? A gente utiliza o comprimento médio, tá? E a gente assume que o fluxo que a gente tem dentro do material, né, ele é uniforme ao longo da seção reta. Então, o fluxo no caminho médio ele é igual em toda a seção reta do material. Tá? Guarde esse detalhe na sua mente, porque voltaremos a discuti-lo no futuro. Ok. Quando a gente fala do entreferro, tá, nós teremos então o fenômeno do espraiamento, pessoal. O que é o espraiamento? Aqui é ar, mas aqui na parte de fora também é ar, tá, do nosso núcleo magnético. Esse desenho aqui você pode entender ele como se eu tivesse dado um zoom apenas aqui na região do entreferro. Tá? Quando a gente faz isso, note que em vez de eu ter linhas perfeitamente aqui paralelas umas às outras, existe um fenômeno que o fluxo ele meio que apresenta uma curvatura aqui. Ele começa a apresentar uma curvatura aqui nessa região. Tá? E o fato dele ter essa curvatura, né, tem um efeito similar, a gente tem um aumento de área do entreferro. Então é como se as linhas de campo elas se espalhassem, então a gente visualiza isso como um aumento da área. Né? Pensando que o fluxo magnético é um só, né, então a gente calculou ele anteriormente, que esse fluxo ele era até igual a NI dividido pela soma das relutâncias, né? A gente tem um probleminha, né? Que se o fluxo no núcleo e o fluxo no entreferro é o mesmo, ou seja, é o mesmo número de linhas de campo, mas no entreferro as linhas de campo estão mais afastadas, isso quer dizer que a densidade de fluxo no entreferro ela é diferente da densidade de fluxo no núcleo. Tá? E a gente ainda tem a dificuldade de estimar quanto vale essa área do entreferro. Tá? Que não é uma tarefa trivial, porque a gente precisaria ter noção da solução das equações de Maxwell aqui, para essa região do espaço, para tentar entender qual que seria a densidade de fluxo. Tá? Contudo, se eu assumir que o entreferro é muito, muito pequeno, ou seja, o entreferro comparado com as dimensões do problema é muitíssimo pequeno, tá? Eu ainda posso aproximar, né, considerar a aproximação de que as linhas de campo elas são perfeitamente paralelas, eu desprezo o espraiamento, e nessa condição a área do núcleo é igual à área do entreferro, e portanto as densidades de fluxo no núcleo e no entreferro são iguais. Então essa seria a ideia. Nessa solução aí que estamos discutindo, o fluxo, né, continua sendo calculado da mesma forma e a lei de Ampère continua se aplicando. Tá?
O detalhe é no cálculo da relutância, né? Se a gente vai utilizar a própria área do núcleo ou se a gente vai colocar alguma correção nessa relutância, né? Que pode ser vista como uma correção de área. Ok, pessoal. Nesse ponto, eu gostaria agora de discutir com vocês algumas simplificações inerentes, tá, ao processo de resolução de circuitos magnéticos. Essas simplificações que estão sendo feitas, tá, que já foram feitas na aula passada e nessa aula, tá, elas são fontes de erro, tá, e vão fazer com que essa abordagem de circuitos magnéticos ela apresente ligeiras diferenças quando comparado à situação real. A primeira fonte de erro, pessoal, é o fluxo de dispersão. Tá? Quando eu faço a suposição, né, de fazer aquele cálculo do fluxo magnético, tá? Considerando aqui um núcleo e a bobina enrolada em torno desse núcleo, tá? Eu estou assumindo que todo o fluxo, todas as linhas de campo geradas, tá? Elas estão confinadas dentro do núcleo. Essa aproximação não é uma aproximação tão ruim, pessoal, porque quando a gente pensa que esse núcleo ele é constituído de material ferromagnético, a permeabilidade dele é 1.000, 2.000, 5.000 vezes maior que a permeabilidade magnética do ar. Então, as linhas de campo vão preferir ficar confinadas dentro do núcleo, tá? Do que, por exemplo, fechar um caminho aqui no ar. Ou seja, uma linha de campo que é gerada, mas ela não circula de fato dentro do circuito magnético, como está apresentado aqui, ó, nessa figura. Tá? Esse fluxo de dispersão, pessoal, ele faz com que os nossos cálculos, né, eles apresentem alguns desvios das situações práticas. Tá? Porque a abordagem que considera que todo o fluxo está confinado dentro do núcleo considera que a permeabilidade relativa é infinita. Mas, de fato, ela não é infinita. Ela é muito maior que a do ar, mas não é infinitamente grande. Então, a dispersão é uma fonte de erro aí, que está inerente aí nos cálculos de circuitos magnéticos. Um outro fenômeno, pessoal, comentei com vocês que a gente supõe o cálculo ao longo do comprimento médio do nosso núcleo, pensando que a distribuição de campo e das linhas de campo ao longo da seção reta do material é uniforme. Tá? Contudo, isso não é uma suposição muito boa, especialmente nos cantos. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um núcleo magnético de seção reta e quadrada, tá? E ele tem também um formato retangular. E esse núcleo magnético, aqui a gente está vendo essas cores, essas linhas de campo, tá? Elas indicam para a gente a densidade de fluxo, tá? Em Tesla. O que a gente pode observar? Nessa região aqui do núcleo, a aproximação de que o campo é uniforme, ou distribuído uniformemente ao longo da seção reta, ela é aplicável. Note que a gente não tem nenhuma diferença de cor aqui, nessa parte mediana do nosso núcleo. Contudo, nos cantos, tá? A gente tem um fenômeno eletromagnético aí de curvatura dessas linhas de campo, tá? E isso faz com que o campo magnético aqui ele não seja uniforme. Você pode reparar isso por meio das cores, né? Então, mais próximo da extremidade nós temos densidades de fluxo muito pequenas e mais próximo do centro nós temos as densidades de fluxo maiores. Então, note como isso é interessante, né? Esse efeito ele não está incluído no nosso cálculo de circuitos magnéticos e, portanto, é outra fonte de erro. Uma outra fonte de erro importantíssima é que a indutância e a relutância dependem da permeabilidade magnética. Se nós lembrarmos, a relutância magnética ela é o comprimento, permeabilidade e área. Portanto, se nós estamos em pontos diferentes da curva de magnetização, nós esperamos ter valores de permeabilidade diferentes. Tá? Isso faz com que, por exemplo, na saturação, nós tenhamos permeabilidades muito menores e relutâncias muito maiores. Se isso não for incluído no cálculo, ou seja, se eu assumir que a permeabilidade magnética é constante,
a gente está inserindo uma nova fonte de erro na análise de circuitos magnéticos. E a última fonte de erro é o próprio efeito de espraiamento, que a gente acabou de discutir. Então aqui a gente tem um exemplo de um núcleo magnético aqui de um indutor, tá? Aqui seria o entreferro desse núcleo. E nós temos uma bobina enrolada nessa perna do núcleo. Outra bobina enrolada nessa perna do núcleo. E aqui também nós temos uma bobina enrolada na perna do núcleo. Então esse resultado aqui, pessoal, ele foi tirado por meio de um software de simulação de elementos finitos, tá? É um software que é utilizado para poder resolver as equações de Maxwell e tentar visualizar o mais próximo possível da prática qual seria a distribuição de linhas de campo e quais são as densidades de fluxo, tá, que teríamos no nosso material. O que a gente nota? A gente tem esse fenômeno aqui, ó, das linhas de campo, que é o espraiamento que nós estávamos discutindo. Se eu permitir dar um zoom aqui, nós vamos poder visualizar aqui, ó, essa mudança da densidade de fluxo. A gente pode até inferir que é uma diminuição, visto que a cor mais forte aqui ela está relacionada a maiores valores de densidade de fluxo, e essas cores intermediárias, que são as que estamos tendo aqui no entreferro, elas representam densidades de fluxo menores. Tá? Seria aquele efeito da variação da área efetiva. Né? Então, se a gente não considera o espraiamento de alguma forma dos nossos cálculos, também estamos sujeitos a erros. Como conclusão, pessoal, a gente pode, de alguma forma, parcialmente tentar compensar essas fontes de erro, seja dispersão, seja o espraiamento por meio de um aumento de área efetiva. Nós podemos também considerar a curva de magnetização, e assim nós teremos uma precisão maior, visto que agora a gente está considerando a variação da relutância, né, com ponto de operação. E quando a gente faz essas considerações, tá, a gente consegue erros aí dessas aproximações em torno aí de 5%. Tá, que são erros bastante interessantes para engenharia, né, visto que a solução exata, né, ou mais próxima da prática, né, ela requer uma utilização aí de ferramentas matemáticas muito complexas, tá? Para tentar resolver as equações de Maxwell. Tá? Na indústria, quando você vai fazer um projeto de um transformador, vai fazer um projeto do indutor, de uma máquina de indução, tá? O pessoal sempre faz utilização de softwares, porque ela permite ter soluções mais próximas da realidade, né? Como, por exemplo, esse circuito magnético aqui que eu apresentei para vocês. Então, a utilização de softwares, ela está ali, ela sempre é utilizada, né, com a finalidade de minimizar os erros, né, causados por essas aproximações que estamos fazendo e tornar, né, o nosso projeto do nosso circuito magnético tão próximo quanto possível, né, do que a gente obteria se a gente montasse um protótipo. Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês pela atenção e até nosso próximo vídeo.